O Senhor considerou que a oração era mais importante do que o alimento, já que a Bíblia nos relata horas antes da refeição matinal. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Marcos 1:35. Para o Filho de Deus, a oração era mais importante do que reunir grandes multidões. A Bíblia declara: "E reunia muitas pessoas para ouvi-lo e para que os curasse de suas enfermidades. Porém, ele se recolhia em lugares desertos e orava." As horas preciosas de companheirismo que ele desfrutava com seu Pai Celestial significavam muito mais para o nosso Salvador do que o sono. E sabemos disso porque a Bíblia nos diz: "Num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus." Lucas 6:12. De maneira que Deus responde às orações. Porém, algumas orações recebem como resposta um sim e outras um não. Então, o que podemos dizer sobre as orações sem resposta? A Bíblia diz que existem razões específicas para as orações que não recebem resposta. Pode ser que a sua oração não tenha recebido resposta por causa da desobediência. Um filho desobediente não pode esperar se dar bem. A Bíblia afirma em Deuteronômio 28:15: "Entretanto, se vocês não obedecerem ao Senhor, o seu Deus, e não seguirem cuidadosamente todos os seus mandatos e decretos que hoje lhes dou, todas estas maldições cairão sobre vocês." Quem sabe você não recebe resposta para a sua oração devido a um pecado oculto. Davi disse com convicção: "Se eu acalentasse o pecado no meu coração, o Senhor não me ouviria." Outro motivo pelo qual as orações não são atendidas é porque somos egoístas. A Bíblia declara: "Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem seus prazeres." Tiago 4:3. O espírito que deve predominar na oração para que ela seja eficaz deve ser: "Não se faça a minha vontade, e sim a tua, Senhor." A verdadeira oração não é uma repetição vã de palavras proferidas em público para se fazer de religioso. Jesus disse: "E quando orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua recompensa." Mateus 6:5. A oração não se limita às posturas religiosas tradicionais, nem tampouco a lugares de adoração ou cerimônias religiosas. A Bíblia diz em 1 Timóteo 2:8: "Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem discussão." Quando orarem, a postura corporal não é tão importante quanto a atitude do seu coração. Muitas pessoas dão ênfase à posição do corpo durante a oração. Porém, isso tudo tem uma importância relativa. A oração é simplesmente uma comunicação em sentido duplo entre você e Deus. A razão pela qual muitos dos grandes santos fechavam seus olhos para orar era que desejavam colocar de lado as coisas mundanas, a fim de que suas mentes pudessem estar concentradas exclusiva e completamente em sua comunicação com Deus. Não obstante, não está descrito em nenhuma parte das Escrituras que é importante fechar os olhos, mesmo que ajude a desenvolver uma atividade correta de oração. A pergunta seguinte que muitos fazem é: a quem foi dito que ore? As Escrituras nos dão a resposta: a todos os homens.